Olá pessoal, joinha, tudo bem? Dayan Cardoso, expert da construção, mais uma vez aqui com a manutenção na prática. Hoje a gente vai ensinar para vocês como que funciona, como que faz para a gente estar fazendo um rejunte de qualidade. A gente tem aqui um pequeno serviço de uma área de lavanderia que está começando a ser montada. E a gente foi chamado para poder fazer todo o rejuntamento dessa superfície das paredes. O que acontece? A gente vai fazer um passo a passo como se fazer o rejuntamento com uma qualidade impecável e deixar aí o seu cliente satisfeito. O primeiro passo para a gente começar aqui é simples, porém infelizmente a maioria das vezes não é feito. É fazer uma limpeza com muita qualidade, principalmente quando o rejunte for de cor clara. Se você tem um rejunte de cor clara, um revestimento de cor clara e você não limpa bem, qualquer porosidade ou sujeira que tiver na superfície vai vir a manchar o seu rejunte. E detalhe, feito isso, acabou, não tem mais reparo, tá? A não ser retirar novamente todo o rejunte e refazer, o que é muito trabalhoso e também, além de perder muito tempo, fica com custo alto para quem está te contratando, tranquilo? Então assim, fica muito atento, porque a gente vai fazer o passo a passo, tá bom? Primeiro passo, a gente dá uma verificada na superfície, vê como é que ela tá. Se ela estiver suja, a gente faz uma limpeza. Aqui a gente já fez uma limpeza e a gente percebeu o quê? A gente percebeu que em alguns pontos a argamassa tá nivelada com a superfície da cerâmica e ela vai precisar ser retirada. A gente pode usar uma chave de fenda com muito cuidado. Você não pode inclinar ela de forma transversal, que você acaba quebrando a louça da cerâmica. Então você vai raspar essas partes de pelo menos 2 milímetros de profundidade para que o rejunte venha a fixar com uma qualidade maior, tá? E nunca deixe nenhuma rebarba de lado. A gente tem aqui, ó, bem claro, um pedacinho de argamassa só na lateral. A gente precisa raspar ele para que ele saia, para que o rejunte cole bem e não faça nenhuma mancha na hora da limpeza, certinho? Então, a primeira parte, limpeza. Segunda parte, olhar todos os contornos dos vãos de rejunte e perceber se tem ou não superfícies com argamassa, tá? Existem pessoas que assentam o revestimento e não deixam isso, tá? Mas infelizmente existe pessoas também que deixam. E aí, se deixou, é trabalho de quem vai fazer o rejunte, fazer essa preparação com muito cuidado, tá? Fazer essa limpeza para poder fazer uma preparação adequada e fazer um rejuntamento de qualidade, certinho? Pronto. Outro detalhe importante é o seguinte: terminamos aqui de fazer todas as limpezas desse rejunte da parte da argamassa. A gente vai conferir se não tem nenhum junta fácil fixado, preso. Se você notar aqui, existe uma pecinha de junta fácil que nada mais é do que essas cruzetinhas de plástico que estão afixadas na cerâmica. Quando ela é colocada dessa forma, fica bem interessante, porém para retirar dá muito trabalho. Eu geralmente, quando faço isso, a gente recomenda que faça dessa forma. Gasta mais um pouquinho, mas como ela é reutilizável, não tem problema nenhum, tá? Cada vez que você vai subir na parede, a partir do momento que seca, já dá para retirar e reinstalar novamente, certinho? Então, o que acontece? Se você encontrar ela nesse sentido e tá muito difícil para tirar, é mais fácil que você faça uma simples força com cuidado para não quebrar os cantos e afunda ela para dentro. Feito isso, já dá para você colocar seu rejunte sem quebrar nenhum canto da cerâmica e nem danificar, tranquilo? Então fica atento a isso. Aqui a gente tem um outro detalhe que aconteceu: a encanação ficou um pouco profunda, tá? Pode acontecer às vezes. Na hora de instalar a torneira, só vai usar um alongador e vai ficar tudo certo, tranquilo? Não tem muita coisa a ver com rejunte, só para explicar para vocês aí que tem jeito de resolver, tranquilo? Então vamos lá. Feito isso, a gente já preparou tudo preparado, todas as juntas limpas. A gente vai fazer o preparo do rejunte, certo? A gente tem aqui um rejunte de uma marca mais famosa, que é a Quartzolite. É um rejunte que não dá problema. A gente tem aqui água limpa, viu, gente? Tem que ser uma água limpa para evitar que faça mancha nas juntas. Um recipiente limpo, que a gente já utiliza aí várias vezes. Fica muito atento para não colocar excesso de água, porque a mistura tem que ficar firme, tá? Um rejunte com uma mistura muito mole
não fica legal, fica difícil de aplicar e acaba que dá muito mais trabalho na hora da limpeza. E fica atento, porque geralmente a composição do rejunte, ela tem uma química que quando ela fica amolecida é de uma vez. Então tem que ficar atento, não colocar água demais, vai colocando aos poucos e misturando até você perceber que está na consistência que você precisa. E daí é só fazer a aplicação. A gente vai só concluir aqui já a nossa mistura. Não se preocupe com o tempo que leva para poder fazer a mistura, porque não adianta você querer fazer rapidinho e depois dá problema, certo? Lembra que independente de qualquer coisa, você precisa sempre do serviço com qualidade, tá bom? A gente já tem quase que a mistura toda concluída. A gente tem só mais um pouquinho seco no fundo e a gente já vai concluir. Percebeu que a mistura está homogênea, sem partes secas, tá na hora já de começar a fazer a aplicação, viu? Ok, a consistência tá boa, o ideal é que ela não caia da ferramenta que você estiver utilizando para poder fazer a mistura. E a gente já pode começar a fazer a aplicação. A gente tem aqui uma pequena espátula de borracha, tá? Ela é bem flexível e isso facilita a aplicação. Eu costumo usar só ela, porque isso fica bem mais tranquilo para fazer a limpeza, tá bom? Ela já funciona como se fosse um pequeno rodo. Então vamos lá. Quanto mais bem limpo você deixa, mais fácil é de fazer o acabamento final. Então, leve em consideração, se você tem uma ferramenta boa como essa, de boa qualidade, você consegue ter um rendimento muito acima, certo? A gente vai fazer essa parte e essa parte que a gente deixou preparada. Você pode perceber que a gente tem que deixar ela o mais certo com a superfície possível, certo? Sempre quando chegar nos cruzamentos, você faz cruzando para não tirar nenhum pedaço, nenhuma proporção para deixar aprofundada a junta, tranquilo? Feito isso, a gente vai finalizar mais essa linha. A gente vai aguardar aí de 10 a 15 minutos, tá? Para poder tá fazendo a limpeza com a esponja, tá? Por quê? Porque ela vai dar uma firmada maior e você não vai tirar nenhuma parte da superfície dela, você vai só limpar as laterais. É sempre importante que você faça isso para evitar de deixar superfícies profundas. Rejunte profundo só serve para guardar sujeira, pessoal, tá? E ficar com imperfeições e não ficar com acabamento muito bom. Então, fica atento aí. Aqui a gente vai fazer um acabamento no canto aqui, porque posteriormente vem um revestimento nessa parte também, que vai fazer acabamento com aquele, tranquilo? Então a gente vai já finalizar essa etapa. Como é possível ver, aqui embaixo vai um tanque. Depois que vier o tanque, a gente faz uma junta de silicone, selando, ou também com o próprio rejunte flexível, para evitar de dar trinco, tá? Então, olha só, a gente já fez um lado de aproximadamente 1 metro quadrado em menos de 2 minutos. É uma coisa bem rápida, para quem tem mais habilidade, mas se você ainda não tem, se você está começando, tente fazer de forma mais calma e com tranquilidade, para evitar aí de ficar um serviço com acabamento muito ruim, tá? O que não tenha agradado aí o nível de acabamento do seu revestimento. Leve em consideração que se você tem um acabamento, um revestimento de primeira, seu rejunte não pode ser diferente, tá? E mesmo se o seu rejunte, o seu piso não for de primeira, o seu rejunte é importante que fique impecável, porque ele dá uma realçada naquele serviço, tranquilo?
A gente já rejuntou toda a superfície que a gente tinha aqui em vista. Geralmente eu recomendo que você faça sempre parede por parede, caso tenha várias paredes, para que você dê uma atenção redobrada numa parede de cada vez e assim evita de esquecer alguma parte que ficou bem tratada, bem cuidada, tá? Para evitar problema. Então vamos lá, fizemos essa parede completa. Agora a gente tem uma água bem limpa, uma espuma, pode ser aí uma espuma bem simples, não precisa ser uma espuma comprada, pode ser uma espuma mesmo de um colchão que você deixou de usar, já serve. E aí você vai aplicar bem leve, de forma a umidificar e a dar um acabamento mais liso aonde você passou todo o rejunte. Inicialmente, dependendo da cor, ela vai mudar de tom, vai ficar um pouquinho mais escuro, absorvendo a água em relação ao que já está seco, mas assim que ele secar novamente, ele vai pegar o tom. Olha só, aqui a gente tem uma coisa bem interessante. A gente limpou e como ficou uma argamassa no fundo, ele já mostrou a argamassa. Lembra que a gente falou sobre isso? Então aqui ó, nessa parte a gente vai passar um estilete agora, raspando uma chave de fenda e vai repassar para fazer um retoque. Só para você entender o que acontece quando o rejunte ou a junta não é bem limpa, tá? Isso aconteceu, tá? Para você aí ter uma noção do que acontece, tranquilo? Agora a gente vai limpar por tudo, toda a superfície. Sempre trabalhar com cautela e com atenção para evitar que nada passe, tá? Que assim você tem um acabamento muito bom e você vai dar qualidade aí no serviço que você está executando, tá? Deixar sempre tudo bem liso para evitar sinais tanto da espátula como na cerâmica de rejunte, tá? E o outro detalhe é, vira a espuma de tempo em tempo. A partir do momento que você virou a segunda vez, você já pode enxaguar ela na água limpa novamente, tá? Não deixa de fazer isso, porque quanto mais você deixar a espuma limpa, maior a qualidade do serviço, tá? Aparentemente é um serviço muito simples, né? Mas se você não fizer com cuidado o suficiente, ele pode não dar o acabamento que estava sendo esperado e não realçar o serviço que foi feito. Aqui a gente tem um detalhe que foi feito justamente para a retirada de um espaçador, de um junta fácil. Você vê que a chave de fenda danificou essa parte justamente tentando tirar. Isso é o tipo de coisa que acontece, então é por isso que a gente tem que evitar, tá bom? Para evitar esse tipo de defeito e perder a qualidade do serviço, né? Tranquilo? E é isso. A gente já tem todo o rejuntamento limpo. A gente vai fazer agora só o reparo dessa etapa e vai te mostrar como é que faz esse reparo aqui para ficar tudo ok, tranquilo? Dando sequência àquilo que vai ser feito, a gente primeiro vai raspar, tá? Lembrando que isso foi uma parte que foi esquecida. É uma argamassa que passou pela junta, passou da altura, e como ela é cinza, às vezes você não consegue ver ela em relação ao vão aberto do rejunte, que tem a mesma cor, certo? O vão foi aberto, vamos pegar um pouquinho de rejunte, aplicar no local, usa o rejunte nessa etapa um pouquinho mais seco, e aí você já pode fazer a limpeza imediatamente, o que já vai realçar o serviço, certinho? Serviço pronto, é só chamar o cliente para mostrar e fechar o negócio, deixar tudo certo, tranquilo? Fazer a entrega, perguntar a opinião dele, o que ele achou, se ele gostou ou não, e aí você já tá tudo ok aí, tranquilo? Forte abraço, até mais.